Boa tarde a todos, bom dia, porque o almoço ainda não se efetivou, mas nesta hora um pouco mais tardia, cumprimento o Sr. Bastonário, o Sr. Miguel Guimarães e naturalmente os meus restantes colegas de mesa e toda a plateia. E quando me foi dado este tema, é um facto que eu fiquei um pouco não saber como abordá-lo, porque a realidade é que eu estava ombreado do ponto de vista de mesa em duas pessoas de renome relativamente, um do ponto de vista de responsabilidade, outro do ponto de vista de ética, e para um interno ainda informação, os conflitos são muitos, obviamente. Aliás, vivemos atualmente um conflito grande com a tutela devido às escolhas da vaga de especialidade, mas a realidade é que tentei pegar nisto de uma forma mais específica e, sobretudo, mais prática. E, dada a perspectiva, uma vez que nós somos a infantaria no terreno, como eu digo, na luta desta sustentabilidade, muitas vezes hospitalar, e os internos têm uma parte muito importante da manutenção do hospital e do funcionamento hospitalar, eu quero dar uma perspectiva mais prática com alguns casos descritivos. Obviamente que ontem o Cardeal Patriarca, o Dom Manuel Clemente, falou de uma noção de conflito, que era o conflito, e realmente eram as duas ou mais situações hipotéticas que são exclusivas, ou seja, que não podem conviver em simultâneo. E quando eu comecei a procurar este tema, conflito em medicina, apareceu-me esta imagem. Pronto, e isto era a imagem do conflito em medicina. E, portanto, era esta imagem que surgia e comecei a pensar quais é que são os principais temas de conflito que poderemos abordar. E, obviamente, que temos o conflito profissional, ou seja, a questão do conflito intra- e interprofissional. Temos, obviamente, os conflitos éticos, que são importantes, e mesmo do ponto de vista de formativos, existem alguns conflitos a mencionar. Temos conflitos com a família, ou seja, hoje em dia, pessoas cada vez mais informadas, os consentimentos têm de ser cada vez mais informados, as pessoas perguntam mais, há uma maior procura de informação com a internet e, portanto, pode dar origem a algum conflito. E depois temos os conflitos de interesse. Obviamente que não vão ser tema, isto seria, obviamente, dos conflitos de interesse, um tema próprio, mas eu vou-me centrar naqueles que, de alguma forma, se relacionam mais connosco e com a formação, que, no fundo, é o conflito laboral. E isso, obviamente, temos a realidade do conflito intra- e interprofissional e algumas questões éticas que aí advêm. E vou-me centrar naquele que é um dos grandes motores dos conflitos, que é o serviço de urgência. O serviço de urgência é claramente uma situação de ambiente hostil, um ambiente também solitário. Eu sou de neurocirurgia, a minha vida é estar integrado numa equipa em que é formado por mim próprio e por alguém que está em casa de prevenção. Obviamente que isso torna que um ambiente bastante solitário e que com uma forma totalmente diferente quando são conflitos de equipas, em que se tem que gerir a equipa e as diferentes pressões inerentes e do stress e da exaustão inerente ao serviço de urgência. E depois temos a questão, obviamente, do processo de decisão. No que diz respeito aos internos e ao serviço de urgência, claramente isto tem sido temas dos mais variados. Os internos são práticas, que é chamada carne para canhão, no que diz respeito ao serviço de urgência. A Ordem tem feito um papel importante na perspectiva de proteção dos internos. Tem-se tentado elaborar um regulamento com o Conselho de Internato Médico e, claramente, este Congresso tem estado, no que diz respeito em termos de datas, no ponto nevrálgico, uma vez que este regulamento foi hoje aprovado de manhã no Conselho Nacional de Internato Médico e passou hoje à aprovação em Conselho Nacional, um momento importante que agora será escrutinado, obviamente, no seio da Ordem dos Médicos do Conselho Nacional Executivo e, portanto, temos exatamente esta situação da urgência e de quais é que são exatamente os conflitos. E os conflitos resultam, mas a realidade é que temos que nos manter sempre fiéis aos dois grandes pilares no que diz respeito à prática médica, que é obviamente estas dois, o juramento de Hipócrates e o nosso código deontológico, que não podemos esquecer no que diz respeito quando temos uma ação médica. Obviamente que uma das questões de pessoas em treino é a indecisão. A indecisão é claramente, e a formação médica é um processo de aprendizagem contínua, mas que a incerteza está lá, porque, naturalmente, estamos em formação. E essa indecisão e essa incerteza, onde é que ela se avizinha mais? Nas situações de maior pressão, e claramente aí o serviço de urgência é o local que essa pressão é mais exigida e o que pode pôr em causa a própria segurança do doente.
Existem vários estudos que mostram como é que é o processo de indecisão relativamente aos internos e este estudo tentou categorizar quais é que são os principais temas da decisão e que, no que diz respeito da incerteza do médico interno. E, obviamente, temos aqui a incerteza conceptual, ou seja, no que diz respeito à transição dos cuidados e, sobretudo, do escalamento, da escalação de determinado tipo de cuidados, ou então do momento alta. Quem é que decide o momento alta? E isso também é um fator de pressão, sobretudo do serviço de urgência. A questão do próprio diagnóstico e da decisão clínica no diagnóstico. E depois temos questões técnicas, ou seja, a execução de um determinado procedimento e, sobretudo, quando é que ele é indicado, ou seja, quando é que se podemos ou não fazer. Isto, obviamente, há aqui um conjunto de incertezas e depois, obviamente, há o fator pessoal, que também o perfil da pessoa se advém a uma maior ou menor apetência para gerir estas questões de decisão. Isto foi estudado e há um flowchart muito exemplificativo relativamente ao processo de decisão. E vocês veem aqui dois pontos importantes, ou seja, há um processo de decisão mais longo e um mais curto. E o ponto crucial é o acesso a um especialista. O acesso a alguém fácil e em que, de alguma forma, consegue culminar e tirar as dúvidas necessárias a um processo de decisão que é muito mais rápido do que propriamente quando, ou por uma questão de conflito pessoal, porque o especialista não é tão acessível, ou então na decisão própria do interno, que por algum motivo considera que essa decisão não é necessária ir logo à partida ao especialista assistente, o que acontece é que isto passa por um conjunto de opiniões que todos nós internos já falámos para não, no fundo, aborrecer o especialista passar, em primeiro por ir ver a literatura, depois falar com alguns mais velhos, até ao ponto que muitas vezes temos que voltar aqui atrás para realmente a pessoa que poderá partilhar esta decisão. Portanto, o processo de incerteza existe e tem que ser, pode gerar um conjunto de conflitos importante. E eu vou dar exemplos da minha especialidade e do ponto de vista prático relativamente a conflitos de decisão que aconteceram e, sobretudo, conflitos de decisão de opiniões diferentes, que isso é muito importante e, claramente, do ponto de vista do treino, esta forma de gestão não nos é ensinada e muitas vezes é só com a experiência. Pronto, temos aqui duas situações. E foram duas situações que aconteceram comigo, portanto estou à vontade para falar acerca delas. Primeiro caso, um homem de 49 anos que tem uma cefaleia súbita, dá entrada com Glasgow 3, portanto em coma, com uma anisocoria, porque já tinha aqui, para quem não está tão habituado a ver TACs, uma herniação do húngus sobre o tronco cerebral, mas tinha os reflexos de tronco presentes. Outro caso, uma mulher de 19 anos, jovem, tentativa de suicídio, que também entra com o mesmo Glasgow 3, tinha uma midríase fixa, portanto pupilas midriáticas não reativas, mas tinha duas situações em que ainda tinha alguns reflexos do tronco cerebral presentes. E eu trago estes casos porque não há nenhuma evidência na literatura clara, porque não há nenhum estudo randomizado por motivos óbvios, e a questão de não haver um estudo randomizado e duplamente cego nestes casos é como a situação do paraquedas, não é? Ninguém vai fazer um estudo, se eu saltar sem paraquedas, o que é que me acontece? Portanto, estas situações resultam exatamente de algumas guidelines e em que, de alguma forma, eu tento discutir com o assistente o que é que vamos fazer a este doente. E houve uma divergência de opinião nos dois casos. Em que, neste primeiro caso, eu considerei, porque era um doente com várias comorbilidades, que estava muito mal, eu achava que não era para fazer nada, não havia nada a fazer, mas o assistente diz que eu teria que intervir. E no segundo caso, eu considerei que era necessário intervir também, idade jovem, não vamos falar aqui do ponto de vista ético da questão de suicídio e do princípio da autonomia, que não é isso que me trouxe aqui, tenho aqui um professor de bioética que saberá falar isso melhor do que eu. Mas a questão de que eu achava que era para intervir e o assistente disse-me para não fazer nada, portanto deixar a senhora seguir o seu curso, que seria obviamente a morte. Agora entramos aqui no conflito hierárquico e como é que gerimos isto? Obviamente que estes são os princípios que nos, de alguma forma, delineam e que são o método principialista, os 4 princípios que, de alguma forma, influenciaram a ética subjacente à prática médica. Existem vários princípios, mas a teoria do principialismo é aquela mais conhecida, com os princípios que nós todos conhecemos, da autonomia, da não maleficência, da beneficência e da justiça. Agora, nesta situação, estes conflitos muitas vezes podem ser abordados de forma diferente, ou seja, isto não são conflitos estanques, isto também depende da pessoa e obviamente há aqui a questão do suicídio que também se poderia colocar, mas
além de hierarquizarmos quais é que são os princípios que estão a ocorrer nestas duas situações, muitas vezes a abordagem para esses princípios é diferente em duas pessoas. E claramente foi aqui que aconteceu, enfatizando esta questão. Se nós formos ver quais é que são os princípios éticos de conflito que os internos identificam durante o seu processo de treino, estes, num estudo que foi feito, num estudo qualitativo relativamente a isso, foram estes 5 pontos que os internos mencionaram neste estudo, isto foi um estudo feito nos Estados Unidos, relativamente àquilo que de alguma forma eles consideravam o conflito ético mais evidente. E claramente havia a questão de comprometer a verdade, porque isto não era só de relação interpares, era também de relação com a família, e o compromisso da verdade é dizemos a verdade toda ao doente ou não. Como é que dizemos a verdade? Dizemos à família, e isso, há obviamente um compromisso ético relativamente a isto. O respeitar a vontade do doente, e isto resulta no facto, uma vez que o médico interno não tem o processo de decisão final, e muitas vezes sabe melhor do que a equipa, do que ela é a real vontade do doente, e por vezes não consegue transmitir essa real vontade, e a decisão não é aquela que o doente quer. Temos a questão da não maleficência, ou seja, um determinado procedimento que o interno considera que não é indicado, mas que lhe dizem para fazer. Gerir as próprias competências, isto é um ponto crucial, que é o que é que eu sou capaz de fazer ou não. O que é que eu posso ou não ter capacidade, e isto aqui numa questão que tem vindo a ser muito falado, que é a autonomia progressiva, e o professor Serafim Guimarães aqui sabe que temos falado muito acerca disso, que é a questão da autonomia progressiva durante o internato médico. Agora, onde é que balizamos as competências? Quando é que um interno está autónomo para ter determinadas competências e quando é que o interno pode dizer que sim ou não relativamente a isso? Será que é o interno que tem essa consciência ou a pessoa que está de fora? Isto é, obviamente, uma teoria de conflito e, obviamente, também temos aqui abordar as atitudes inapropriadas dos outros, sobretudo quando o outro é mais velho. Isto é um ponto importante. É o que é que eu faço com aquele que é mais velho e que, por uma questão hierárquica, e a medicina é uma, do ponto de vista da disciplina, hierarquizada e bem hierarquizada, como é que eu abordo isto? Obviamente que na situação em causa que me trouxe aqui, que foram aqueles 2 casos clínicos, temos que pensar o que é que eu tentei, de alguma forma, sistematizar o que é que pensei nestas situações e o que é que o interno pensa relativamente quando aborda uma decisão de conflito como este, em que não concordamos com a opinião. Obviamente que o interno, como informação, tem estes vários pontos que claramente fazem com que ele faça a gestão do seu conflito e a gestão da abordagem ao conflito de uma forma diferente. Há a questão de hierarquia. Pessoa mais velha, naturalmente, maior respeito, como eu já tinha falado. O medo do embaraço, ou seja, não saber argumentar convenientemente devido ao outro também ter mais experiência. A má interpretação. Não é o facto de estarmos a pôr em causa aquilo que a outra pessoa sabe. Mas isso pode ser mal interpretado, essa abordagem de contra-argumentação. Depois temos o medo de estar errados, temos menos experiência, é um facto. Se calhar estamos errados. Será que eu devo abordar ou não este tema? O medo da represália, e isso em cirurgia, eu como especialidade cirúrgica, é óbvio, quer dizer, nós estamos totalmente dependentes de outrem para aprendermos, e o medo da represália pode-se repercutir numa ausência de formação durante uns tempos por represálias, como pode acontecer. Colocar em risco uma relação que se consolida ao longo do tempo, sobretudo nas especialidades cirúrgicas, isso é muito evidente. E depois, obviamente, o evitar o conflito e a reputação dentro do serviço. É óbvio que não é, por uma questão tradicional, o pôr em causa a equipa ou uma decisão de equipa por uma pessoa mais nova, muitas vezes isso é mal visto e não é visto como uma tentativa de aprendizagem, no sentido de vamos aprender em conjunto. E é um facto que eu sofri algo com essa situação e não é fácil, sobretudo em ambientes altamente competitivos, como são as especialidades cirúrgicas. Isto está muito bem hierarquizado no bloco, e está bem estudado nos sistemas de bloco operatório, ou seja, o bloco operatório claramente é um ambiente em que existe uma hierarquia muito bem estabelecida. E o que é que acontece quando, intraoperatoriamente, como já me aconteceu, eu não concordar com a abordagem que está a decorrer da cirurgia? Como é que se gera isso? E então tentou-se teorizar, neste estudo, numa situação em que podemos considerar que o Strong Challenge e o Absent Challenge, no fundo, é o desafio do interno relativo a uma decisão qualquer clínica por parte do assistente, em que ele faz um desafio forte e uma contra-argumentação forte, ou
simplesmente uma argumentação fraca ou completamente ausente. E o que é que isso pode se repercutir no benefício ao doente? Se é benéfico ou não. Agora vamos aplicar este flowchart àquilo que aconteceu. Este homem chegou, eu considerava que não era para intervir. Disseram, não, tens de o operar. O que é que aconteceu? Realmente, houve uma melhoria neurológica progressiva, 32 dias de internamento, mas ele teve alta vigília orientado, com uma hemiparesia esquerda e com uma afasia motora, tendo de ser referenciado ao Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. Eu estava errado. É um facto que, nesta situação, a experiência falou mais alto, apesar da evidência não haver, neste caso, do que fazer. Portanto, claramente eu obteci, mas foi benéfico para o doente. E o objetivo é claramente não estarmos nesta faixa, porque o que interessa é o doente. O que é mau é estarmos aqui, sermos fortemente contra um procedimento, fortemente a favor de um procedimento e ser deletério para o doente. Esta faixa nós não queremos estar. Nós queremos estar deste lado do gráfico. Mas neste caso, o que aconteceu é que o assistente tinha razão. O que é que aconteceu à jovem? Eu decidi contrariar a vontade do assistente e operei-a. Não vamos aqui falar da questão da responsabilidade, da minha tomada de decisão contra aquilo que o assistente pretendeu fazer, mas aquilo que aconteceu é que ela, 23 dias depois, sai com alta com Glasgow de 15 e sem defeitos focais. Portanto, houve aqui uma decisão minha, que eu assumo, e isto, obviamente, põe em causa, como digo, não estou aqui a questionar a parte da responsabilidade e do risco que eu cometi como médico ao tomar uma decisão contrária àquilo que me foi referido, mas a realidade é que eu entrei neste lado do gráfico. Não estou aqui a referir que nós devemos fazer e não entrar num sentido do entusiasmo exagerado. Ou seja, eu agora vou sempre fazer aquilo que me apetece. Mas é para verificar que realmente neste tipo de conflitos nem tudo é certo, nem tudo é errado. Nem toda a gente é certo, nem toda a gente é errada. E muitas vezes esta hierarquização exagerada e a não partilha de decisão é que pode dar origem a estes conflitos hierárquicos. E entramos num campo que o meu antigo diretor de serviço, o professor João Lobo Antunes, falava muito, que era a medicina baseada na experiência, em que ele me dizia, quando olhava para um ataque e nós não tínhamos o diagnóstico, ele dizia que era um linfoma do sistema nervoso central. E eu perguntava, mas porquê é que é um linfoma? E ele, filho, eu não te consigo dizer porquê. Porque é. E isto, a maior parte das vezes ele tinha razão. O que é que acontece aqui? Ou seja, claramente nós estamos centrados, e a medicina hoje em dia está centrada na medicina baseada na evidência. É um facto. Precisamos dos números para nos dar sustentabilidade, também do ponto de vista de protecionismo jurídico, obviamente, que é onde vamos buscar quando vão ao tribunal, é qual é a evidência de um ato médico praticado, mas ao mesmo tempo depois há a experiência acumulada. Não vamos entrar em euforias, eu por um caso ter corrido bem vou operar tudo o que aparece à frente, contra tudo e contra todos. Se calhar eu fui sensível por ela ter 19 anos, se calhar não faria o mesmo se tivesse 60 ou 70. Há esta questão óbvia, porque o processo de decisão no momento, muitas vezes, claro, cansaço, exaustão, nem sempre o judgment, como dizem os ingleses, não é o mais correto. Mas a realidade é que desta vez correu bem. Portanto, aqui esta questão já foi até publicada no Heart, uma revista conceituada, que é realmente a experiência é importante. E aí temos então que dar a mão à palmatória relativamente às pessoas mais velhas, mais experientes, que consideramos que também estão atualizadas como nós internos e que ao mesmo tempo têm a experiência acumulada de anos. Portanto, eu quero finalizar esta minha... Isto foi, no fundo, aquilo que eu quis foi, não quis tomar... Isto não é para tomar nenhuma decisão, nem tomar nenhum partido, é fazer-nos pensar sobre estas questões. É importante a hierarquia, é importante no processo de aprendizagem contínua, a autonomia progressiva e, sobretudo, a decisão partilhada. E a decisão partilhada é, ao longo do tempo, ela sendo partilhada, mas com uma preponderância ao longo do internato maior para o lado interno, que conforme vai tendo que gerir essas situações e conforme vão se desenvolvendo ao longo do internato, tem que chegar ao fim do internato capaz de decidir.
E isso tem que ser uma coisa, obviamente, gerida entre todos, entre o especialista e o interno. Ou seja, a hierarquia é benéfica, a hierarquia é a base do ensino médico, mas a partilha da responsabilidade também é a base do ensino médico. Portanto, a mensagem que eu quero transmitir é, enquanto internos, também temos que ser críticos, não podemos ser passivos, não podemos estar do lado, naquele gráfico, na parte de baixo do gráfico, em que tudo aquilo que nos dizem é consentido. E eu aqui, então, deixo a mensagem do Benjamin Franklin, que diz exatamente isto. A primeira responsabilidade de cada cidadão é questionar a autoridade. Não é ser irresponsável, não é ser mal educado, não é pôr em causa a autoridade, mas questioná-la eticamente, cientificamente, mas isso tem que ser compreendido do outro lado também, no sentido de que essa questão da autoridade não levada como uma afronta, mas como uma construção do benefício para aquele que é o principal objetivo, que é o benefício do doente. Muito obrigado.